Olá, bem-vindos ao Dialeto Biológico, seu canal de saúde e bem-estar. Você já se perguntou qual é a verdadeira origem do autismo? Neste vídeo, vamos explorar essa questão intrigante que tem gerado muitas discussões e pesquisas. O autismo é um tema que afeta milhares de famílias ao redor do mundo, e entender suas raízes é essencial para apoiar aqueles que convivem com essa condição. Ao longo dos próximos minutos, você terá esclarecimentos sobre as descobertas mais recentes relacionadas às possíveis causas do autismo, desde fatores genéticos até influências ambientais. Isso é importante, pois conhecer a origem pode ajudar na prevenção e no tratamento, trazendo esperança para muitos. Ao final do vídeo, você terá uma visão mais clara sobre o tema e entenderá como essas informações podem impactar a vida de pessoas autistas e suas famílias. Fique conosco e venha desvendar os mistérios do autismo. Você gosta deste tipo de conteúdo? Busca informações sobre assuntos relevantes ao tema saúde e bem-estar? Então ajude o nosso canal a crescer e virar uma referência nesses assuntos. Se inscreva e deixe seu like, não custa nada, e você ainda ajuda a gente a continuar nosso trabalho. O autismo, ou transtorno do espectro autista, TEA, é uma condição que afeta a comunicação, o comportamento e a interação social, e suas origens são complexas e multifacetadas. Para entender melhor, é crucial começarmos pela genética. Estudos demonstram que a predisposição ao autismo pode ser influenciada por fatores hereditários, como se estivéssemos observando uma árvore genealógica, onde certos ramos representando genes podem aumentar o risco de desenvolvimento dessa condição. Por exemplo, se um membro da família apresenta características do espectro autista, a chance de outros membros também apresentarem pode ser maior. Essa conexão genética nos leva a refletir sobre como algumas características podem ser transmitidas de geração em geração, formando um elo invisível entre pais e filhos. Mas além da genética, o ambiente desempenha um papel significativo na origem do autismo. É aqui que a história se torna ainda mais intrigante. Imagine uma gestante exposta a substâncias químicas ou poluição durante a gravidez. Essas influências externas podem interagir com a predisposição genética e afetar o desenvolvimento fetal. Pesquisas indicam que fatores como infecções durante a gestação e o uso de certos medicamentos também podem estar associados ao aumento do risco de autismo. Essa intersecção entre genética e ambiente nos revela que a história do autismo é muito mais rica e complexa do que se poderia imaginar. Ao longo dessa jornada, você pode se perguntar como essas informações podem impactar a vida das pessoas. O conhecimento sobre as origens do autismo não apenas ajuda a desmistificá-lo, mas também serve para fomentar um maior entendimento e aceitação nas comunidades. Cada descoberta nos aproxima de um mundo onde o apoio e a inclusão tornam-se realidades palpáveis. E assim, ao explorarmos as raízes do autismo, nos preparamos para entender melhor como cada indivíduo pode ser acolhido e apoiado em sua singularidade. Estudos científicos têm mostrado que a genética desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do autismo, revelando que as heranças familiares podem estar ligadas a essa condição. Imagine que a genética é como um livro em branco, onde cada gene representa uma palavra que pode, de alguma forma, influenciar a história de uma criança. Quando certos genes são ativados, eles podem aumentar o risco de desenvolvimento do transtorno do espectro autista. Por exemplo, pesquisas indicam que gêmeos idênticos têm uma probabilidade maior de ambos apresentarem autismo em comparação com gêmeos fraternos. Isso sugere que a hereditariedade é um fator significativo. Mas a história não para por aí. A interação entre genes e ambiente adiciona uma camada de complexidade à compreensão do autismo. Imagine uma planta que cresce em solo fértil, mas que devido a uma seca inesperada não consegue florescer. Da mesma forma, uma criança pode ter uma predisposição genética ao autismo, mas fatores ambientais, como a exposição a substâncias tóxicas durante a gravidez, podem influenciar se essa condição se manifestará. Estudos têm sugerido que a poluição do ar, por exemplo,
pode estar ligada a um aumento nos diagnósticos de autismo em áreas urbanas. Essa conexão entre genética e ambiente destaca a importância de um diagnóstico precoce. Quando os sinais do autismo são reconhecidos desde cedo, os pais e profissionais podem intervir, oferecendo apoio e recursos que podem ajudar a criança a desenvolver seu potencial. Lembre-se da história de uma mãe que percebeu os primeiros sinais de autismo em seu filho. Ela buscou ajuda e, através de intervenções personalizadas, viu seu filho florescer em um ambiente estimulante e acolhedor. Além das informações trazidas até aqui, houve uma pesquisa científica recente trazida por pesquisadores da Universidade de Fukui, no Japão, e eles investigaram a ligação entre os níveis de ácidos graxos no sangue do cordão umbilical e o transtorno do espectro autista. O estudo analisou 200 crianças e encontrou um composto específico, o digetre, que pode estar relacionado à gravidade dos sintomas do autismo. Essa pesquisa ajudou a alimentar os estudos sobre o tema. O digetre, um ácido graxo poliinsaturado, mostrou uma relação em que os níveis mais altos foram associados a dificuldades sociais, ao mesmo tempo que níveis mais baixos mostraram comportamentos repetitivos e restritivos. Esses cientistas acreditam que medir o composto digetre no nascimento poderia ajudar a prever o nível de risco de autismo. Intervenções na metabolização desse composto durante a gravidez poderiam, em teoria, reduzir os riscos. No entanto, são necessários mais estudos para confirmar essa hipótese. Muitos também não sabem que o uso de certos medicamentos durante a gravidez pode também impactar o desenvolvimento do feto. Por exemplo, estudos indicam que o uso de ácido valproico, um anticonvulsivante, está associado a um aumento do risco de autismo. Essa informação é crucial para gestantes, pois destaca a importância de se consultar profissionais de saúde antes de tomar qualquer medicamento. Ao compreender essas influências, podemos ver como o ambiente não é apenas um pano de fundo, mas sim um ator ativo na história do desenvolvimento. Pense na jornada de um pequeno herói, que apesar de ter uma predisposição genética, enfrenta desafios ambientais que podem alterar seu destino. Esta criança poderia ter um futuro brilhante, mas a exposição a certos fatores pode dificultar seu caminho. Porém, ao se conscientizar sobre esses riscos, os pais podem tomar decisões informadas que favoreçam um desenvolvimento mais saudável. Em todo caso, é fundamental lembrar que cada passo, na conscientização sobre os fatores ambientais, pode fazer uma diferença real. Sabemos que, ao unir conhecimento e ação, podemos ajudar a moldar um futuro em que as crianças tenham a chance de prosperar. Independentemente das circunstâncias, a transformação começa aqui, com a informação que você acaba de adquirir. O diagnóstico precoce do autismo pode transformar a vida de uma criança e de sua família. Quando os sinais do autismo são identificados logo nos primeiros anos de vida, as intervenções podem ser implementadas, proporcionando um suporte essencial para o desenvolvimento. Uma história que ilustra isso é a de João, um menino que começou a apresentar dificuldades em se comunicar e interagir com seus colegas de forma sutil. Sua mãe, atenta aos sinais e com o coração cheio de amor, decidiu buscar ajuda. Ao buscar orientação de especialistas, João foi diagnosticado com autismo aos 3 anos. O que aconteceu a seguir? Com o diagnóstico em mãos, a família iniciou um programa de intervenção que incluía terapia ocupacional e fonoaudiologia. Com o tempo, João não apenas melhorou suas habilidades de comunicação, mas também começou a fazer amigos. Essa transformação não se deu apenas na vida de João, mas também na de sua família, que passou a ter esperança e um novo entendimento sobre como apoiar seu filho. Os dados demonstram que crianças que recebem intervenções precoces têm maior probabilidade de desenvolver habilidades sociais e acadêmicas, o que pode impactar positivamente suas vidas ao longo do tempo. É impressionante ver como a ação da mãe, motivada pelo amor e pela preocupação, levou a mudanças significativas. Cada família pode ter uma jornada diferente, mas a mensagem é clara. Quanto mais cedo a ajuda é buscada, maiores são as chances de progresso. Ao final, é importante lembrar que a busca por um diagnóstico precoce
Não é apenas uma questão de identificar uma condição, mas sim de abrir portas para um futuro mais promissor. O apoio e a informação são fundamentais, e cada passo dado nesse sentido é um passo em direção a uma vida mais rica e plena. Apoiar uma pessoa autista pode transformar não apenas a vida dela, mas também a dinâmica familiar. Imagine uma mãe chamada Clara, que sempre sonhou em ver seu filho Miguel jogar futebol com os amigos. Porém, Miguel tem autismo e enfrenta desafios de comunicação e socialização. O que Clara faz? Ela decide entender o universo do filho. A partir desse momento, sua jornada se torna uma emocionante história de amor e descoberta. Clara começa a aprender sobre o autismo, lê livros e participa de grupos de apoio. Com isso, ela descobre que pequenas adaptações no dia a dia podem fazer uma grande diferença. Um dos passos mais importantes que Clara toma é criar um ambiente estruturado em casa. Ela estabelece uma rotina diária que ajuda Miguel a se sentir mais seguro e confortável. As transições são apresentadas de forma gradual, utilizando avisos visuais como quadros de horários. Isso não só facilita a compreensão de Miguel, mas também reduz sua ansiedade. Ao invés de uma rotina caótica, a casa se torna um espaço de acolhimento e previsibilidade. Clara também se empenha em encontrar atividades que Miguel gosta. Ela percebe que ele adora desenhar e, assim, inscreve-o em uma aula de arte. Essa decisão não apenas alimenta a paixão dele, mas também proporciona novas oportunidades de socialização com outras crianças. Miguel começa a fazer amigos e, gradualmente, ganha confiança. A transformação que Clara e Miguel vivenciam é inspiradora. De um cenário de incerteza e desafios, eles passam a compartilhar momentos de alegria, aprendizado e crescimento. O apoio familiar não apenas beneficia Miguel, mas também fortalece o vínculo entre mãe e filho. Ao adotar uma abordagem positiva e informada, Clara se torna uma defensora ativa do autismo, inspirando outras famílias a fazerem o mesmo. A jornada deles é um testemunho de que, ao se comprometer a entender e apoiar, é possível promover um ambiente onde todos prosperam, destacando que o amor e a compreensão são fundamentais para o desenvolvimento. A jornada não termina aqui. Quando apoiamos a inclusão, estamos ajudando a moldar um futuro em que todos se sentem valorizados e respeitados. Imagine um mundo onde as diferenças são celebradas e não vistas como barreiras. Este é o futuro que podemos construir juntos. Ao entender o papel da sociedade e da inclusão, nos tornamos agentes de mudança, e cada pequena ação pode levar a grandes transformações. É hora de agir e fazer a diferença na vida de pessoas autistas e de suas famílias. Ao falarmos sobre inclusão, é importante destacar que não se trata apenas de aceitar a diversidade, mas de celebrá-la. Cada um de nós pode ser um defensor dessa causa. Às vezes, isso significa simplesmente estar disposto a ouvir e aprender com as experiências de pessoas autistas e suas famílias. Compartilhar histórias de superação e sucesso nas redes sociais pode amplificar essas vozes e incentivar outros a se juntarem ao movimento. Quando um membro da comunidade se engaja em ajudar, outras pessoas se inspiram e se sentem motivadas a fazer o mesmo. Essa corrente do bem pode criar um efeito dominó, transformando não apenas a vida das pessoas autistas, mas também enriquecendo toda a comunidade. Ao final deste vídeo, esperamos que você se sinta capacitado a agir. O que você pode fazer hoje para apoiar a inclusão? Cada pequeno gesto, seja um sorriso, uma conversa ou uma ação mais direta, pode fazer a diferença. Juntos podemos construir um mundo onde todos se sintam amados e aceitos, e isso começa com você. Deixe seu comentário e aguardo você no próximo vídeo.